Aleluia, boa noite, a paz seja com todos. Amém? O Evangelho da Graça, nós queremos trazer para vocês nessa noite uma palavra poderosa ao coração de todos os amados que estão ligados nessa noite pelo canal do Facebook, Joelson Fonseca. Um grande abraço a todos e que a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, amém? Apesar do sinal hoje na internet estar caindo bastante, nós vamos tentar gravar essa mensagem para o coração de todos os amados nessa noite que nos assistem, amém? Quero saudar a todos vocês que estão ligadinhos nessa noite. Deus abençoe sua vida aí por permanecer ligado conosco no canal Joelson Fonseca pelo Facebook, amém? Deus seja louvado pela palavra. Então aqui nessa noite o tema é a batalha de Davi e Golias, amém? Então todos os dias nós estamos vivendo uma batalha, né? Todos nós estamos passando em nossas vidas o momento de batalha, o momento de afronta, né? E nós vamos ver um trecho da palavra que está no livro de 1 Samuel, amém? Você que tem a sua Bíblia aí no seu celular, aplicativo ou a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17, diz assim a palavra, versículo do 1 ao 10, amém? Diz assim nesta noite: Golias desafia os israelitas. Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam no lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul, os israelitas se juntaram e acamparam no Vale do Carvalho, e lhe prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale, e os israelitas ficaram no monte de outro vale. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura, usava um capacete de bronze, uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze. Ele carregava nos ombros um dardo, também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado, carregando o seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: Por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolha um dos seus homens para lutar comigo hoje. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e os soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Amém? Quero saudar a todos que estão nesta noite. Deus abençoe vocês aí que estão na live, pelo sinal da internet, a conexão, né? A gente sabe que hoje, durante a semana, muitos alunos estão fazendo os seus cursos EAD, né, pela faculdade aí, sistema online, então há um consumo muito grande pelo sistema, pela rede da internet. Deus abençoe, Marco Eusébio, a sua vida, a sua família, a Ana aí, os filhos, Gervásio Luiz, a Elane Luiz, os filhos, a Fabiana Cristina, Fabiana Fonseca, minha esposa, Deus abençoe, o Leonardo Fonseca, a Lívia Lopes, o Vinícius Samuel, a minha vida, a vida do Domício Ferreira. Deus abençoe, Domício, sua vida, sua família, o Marinho Victorina, a dona Sandra, todos os filhos aí. Deus abençoe, Marinho. Deus abençoe minha mãe Dinéia, meu pai Joel. Deus abençoe cada um que está ligadinho conosco nessa noite. Amém? Você que está aí ainda na live e tem uma palavra para o seu coração. O tema da live nessa noite é a batalha de Davi e Golias. Nós lemos o texto no Velho Testamento, 1 Samuel capítulo 17, nos dizendo que havia um homem chamado Golias. Ele era um homem de quase 3 metros de altura, um gigante, um homem preparado de Gate, né, pertencendo aí da tribo dos filisteus, inimigo dos israelitas. Naquela época, nós vemos aqui quem era o rei dos israelitas, do povo de Deus, era um homem chamado Saul. Amém? Os 3 irmãos de Davi também participavam no treinamento e na batalha de algumas guerras que Israel sempre afrontava, sempre lutava, né, contra os inimigos. Os 3 irmãos de Davi, já era mais moço, mais adulto, estava lutando juntamente com Saul. E nós vemos esse homem
Golias desafiando Israel por 40 dias, ou seja, todas as manhãs e todas as tardes. Nós vemos aqui na palavra, se você ler completo o capítulo 1 Samuel 17, são 58 versículos, são bastante versículos, né? Nós vemos apenas 10. Nós vemos que todos os dias, todas as manhãs e tardes, esse gigante Golias desafiava Israel. E nós vemos aqui na leitura que Israel estava no vale, né? O povo de Deus estava se preparando no vale, no Monte Carvalho. E os filisteus estavam do outro lado do monte. E no meio entre o povo de Deus, Israel, e os filisteus havia um vale. Esse vale chamava Vale do Carvalho, onde travou-se então aquela luta, onde nós vamos ver aqui nessa passagem de Davi e Golias. Deus abençoe, Renato, sua vida, sua família, Josley. Deus abençoe Sebastião, Cilso Delfino, a Lia, todos que estão entrando na live ainda aí. Deus abençoe vocês. Nós vemos essa batalha sendo travada naquela época. Eu anotei aqui algumas características de Golias. Ele era grande de estatura, quase 3 metros. Golias usava o capacete de bronze, ele usava uma armadura de bronze que pesava 60 quilos. As pernas desse gigante Golias eram protegidas por caneleiras de bronze. Ele carregava nos ombros um dardo de bronze. Uma lança enorme, grossa e pesada, a ponta de ferro pesava quase 7 quilos. Nós vemos também que ele tinha um soldado só para carregar o seu escudo. Então esse gigante, ele era um guerreiro, um homem preparadíssimo para a batalha contra qualquer inimigo. E nós vemos que do lado de Saul, do povo de Deus Israel, eles estavam com medo porque esse gigante, todas as manhãs, todas as tardes, num período de 40 dias, estava afrontando Israel, pedindo um homem para que lutasse com ele e que se houvesse uma batalha travada, quem matasse, né? Se alguém matasse o Golias, então os filisteus serviriam a Israel, ao povo de Deus, tornariam-se escravos. E vice-versa, se Golias vencesse um guerreiro do povo israelita, então todo Israel, o povo de Saul, né, do rei Saul da época, tornaria-se então escravo dos filisteus. Nós vemos então uma afronta, né, nessa passagem, mostrando que o inimigo ele estava totalmente preparado. E o povo de Deus, o exército do Deus vivo, na qual Saul estava à frente, o povo não estava preparado. O povo de Israel, quando ouvia a voz do gigante Golias, afrontando e pedindo um soldado, né, um guerreiro para lutar com ele, a Bíblia diz aqui no versículo 1 Samuel 17, versículo 11, quando Saul e os soldados ouviram esse gigante afrontando eles, ficavam apavorados. Amém? Então algo chamou muito a minha atenção nesses dias que nós estamos vivendo, amados. Nós estamos vivendo, queira eu, você ou não, nós estamos vivendo várias batalhas espirituais. Estamos vivendo batalhas no mundo espiritual. Talvez nós estamos aqui no mundo físico, no mundo terreno, né? Na terra. Nós travamos todos os dias batalhas em todas as áreas da nossa vida. Eu, você, temos travado batalhas na nossa mente, temos travado batalhas nas famílias, temos travado batalhas contra um vírus, né? Que surgiu no mundo e tem travado uma grande batalha contra a medicina, contra a ciência. Então todos nós, de uma forma ou outra, estamos vivendo uma batalha. Então eu quero dizer para você nessa noite, você está num campo de batalha. O povo de Israel estava de um lado e o povo filisteu do outro. No meio dos dois povos, na qual iria haver uma guerra, existia um vale. Amém? Existia um vale chamado Vale do Carvalho. Então, nós passamos momentos assim, que muitas vezes nós temos muitas afrontas. O dia todo, né? Em todas as áreas da nossa vida, a área sentimental, a área familiar, a área psicológica, a área profissional, né? A área espiritual, na área ministerial, qualquer área da sua vida, você que está me ouvindo nessa noite, você tem passado por batalhas. E eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. Qual é a característica do teu inimigo? Quais são as ferramentas e o preparo que o inimigo das nossas almas tem travado contra nós?
Quais são as insultas, né? Quais são as afrontas que nós temos ouvidos diariamente, amém? Talvez você tenha sido afrontado por uma enfermidade que bateu a porta da sua casa, que tem assolado, tirado a preocupação, até mesmo o sono nas noites aí que você tem dormido. Você tem perdido muitas vezes o seu sono, porque uma enfermidade bateu a tua porta, um problema financeiro bateu a tua porta. Talvez o desemprego nessa noite seja para você, pai de família, mãe, seja para você um grande gigante. Eu não sei o tamanho do seu problema que você está vivendo. Eu não sei o gigante que você está vivendo. Qual tipo de gigante, qual tipo de situação que você tem vivido. Amém? Somente sei eu, do meu gigante, de qual tem me afrontado todos os dias. Nós temos sido, sim, afrontados num campo de batalha. Amém? Seja qualquer área que nós citamos para você nessa noite. Você vê que o inimigo, que o nosso adversário, ele tem estado preparado nesses dias. O inimigo, ele tem se vestido de armaduras de bronze, tem colocado um capacete de bronze. A armadura do inimigo, ela é pesada, né? A ponta, a lança, os dardos que o inimigo tem preparado, as ciladas, são muito grandes hoje. E o povo de Deus, algo que me chamou a atenção, que o povo de Deus, né, na qual Saul estava à frente do exército do Deus vivo, ficou apavorado pela afronta de Golias, o gigante de Gate, o filisteu. Então eu não sei como que você tem estado nesses últimos momentos, nessas últimas horas, as notícias, tudo que você tem recebido, né? As notícias familiares, as notícias na sua empresa, no seu trabalho, na sua vida familiar, conjugal. Eu não sei como que você tem recebido as notícias, mas eu quero dizer para você nessa noite, nós estamos vivendo uma batalha, seja ela física ou espiritual, da qual nós já citamos essa noite. Mas eu quero dizer para você dessa batalha física, que foi travada há muitos anos atrás e está escrito, registrado nas Escrituras de Deus, nesse 1 Samuel, no livro de Samuel, o profeta, no capítulo 17. Golias era esse homem que eu citei para vocês, as características dele, um homem bem preparado. E o povo de Deus? Eu li o versículo, estava apavorado. Então, a batalha nos traz muitas vezes medo, amém? Os problemas, as situações que nós temos vividos diariamente têm nos trazido o pavor, né? Como esses homens de Deus, mesmo servindo a Deus, o Deus dos exércitos, o Deus das batalhas, amém? O El Shaddai, forte e valente nas batalhas, Elohim, Jeová Rafa, o Deus que sara, Jeová Shalom, Deus da paz, Jeová Nissi, o Deus da nossa bandeira. Então esse Deus vivo, Jeová, né? Ele é o Deus que pode dar a vitória. Só que o povo, na época, estava apavorado, estava sem uma direção. O próprio rei Saul, na qual estava coordenando aquele povo para uma batalha contra os filisteus, ele ficou com medo. Saul, ele já não tinha mais a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo havia saído de Saul. E o espírito mau da parte do Senhor atormentava Saul. Davi, sim, não era rei ainda. Ele era um menino, apenas de 17 anos. Davi se apresentou no meio dessa batalha. Como assim, irmão? Se você continuar lendo aqui 1 Samuel 17, diz que Jessé, o seu pai, pediu para ele levar pão para os seus irmãos naquela batalha. E como eu disse para vocês no início, Davi tinha os seus irmãos ali junto na batalha com Saul, juntamente com aquele soldado. Eram treinados, eram homens de batalha, amando de Saul. Então Jessé, o pai de Davi, pediu para que levasse pão para os seus irmãos, leite para os seus irmãos. E a palavra de Deus diz que Davi então levou pão e leite para os seus irmãos, e o seu pai disse, leva também queijo, 10 queijos para o comandante, para o rei Saul nessa batalha. Com certeza eles estão famintos, mas eu quero que você faça uma coisa para mim, Davi. Se você ler aqui, está escrito assim, você traga para mim a notícia, como que os seus irmãos estão, como que está a batalha do povo de Deus contra os filisteus. Mas Jessé não sabia que havia se levantado um guerreiro forte, poderoso no meio dos filisteus.
Então, com certeza, vai se levantar muitos gigantes, com certeza vai levantar pessoas muito bem preparadas, mas com uma má intenção, né? Uma intenção negativa, uma intenção de destruir a sua vida, né? Nesses dias nós temos visto e temos vivido situações e percebendo que o inimigo de nossas almas, o diabo, Satanás, o anjo das trevas, ele tem usado pessoas, muitas vezes até mesmo no comando de tantas áreas da vida que nós conhecemos aí, das áreas que nós temos falado para vocês. O diabo tem usado pessoas muitas vezes para atacar cada um de nós, em todas as áreas da nossa vida, para tirar a tua paz, para deixar você apavorado, né? Então tem batido em nossa porta diariamente, tem batido em nossas mentes, até mesmo tirado o nosso sono, muitas vezes. Queira você ou não, como nós já dissemos, estamos vivendo uma batalha. E dentro dessa batalha o inimigo está muito bem preparado. Nesta noite quero fazer mais uma pergunta para vocês. Eu já disse para vocês conhecem o inimigo que vocês estão lutando? Vocês conhecem a capacidade, o potencial que ele tem? E vocês, todos nós juntos, será que nós estamos preparados para lutarmos contra o gigante dessa vida? Para lutar contra os Golias, contra os filisteus? Será que nós, povo do Deus vivo, povo do Deus Altíssimo, será que nós temos estado preparados? Ou estamos numa zona de conforto, ouvindo as afrontas do inimigo, O povo de Deus por 40 dias, como eu já disse, foi afrontado todas as manhãs e todas as tardes. Todos ficaram com medo. Eu não sei nesse momento como você está, a sua família, a sua casa, que me ouve nessa noite. Você tem estado apavorado, assim como o povo de Israel? Você tem estado com medo esses dias? Nas áreas financeiras, na área profissional, sentimental, conjugal, Muitas vezes até mesmo no psicológico, tem sido abalado das pessoas. Pessoas têm entrado em depressão, porque o inimigo tem afrontado fortemente. Eu quero dizer para você nessa noite, você tem um Deus que pode todas as coisas. Não tenha medo, não temas, não tremas pelas afrontas que o gigante tem falado todas as manhãs. Não vai dar certo, não adianta você orar, não adianta você ungir, não adianta você consagrar, não adianta você se purificar, não adianta você colocar a tua família aos pés do altar de Deus. Mas eu quero dizer para você, adianta sim, porque nós tememos a um Deus que não importa a maneira que o inimigo está, com capacete, com armadura, com escudos, com lanças, com dardos. O inimigo tem vindo em nossa direção dessa forma, muito bem preparado para a batalha. Talvez precisa de um Davi nessa noite, como eu, falando para você, não temas porque o Senhor é contigo. O Senhor Deus disse assim para Josué, após a morte de Moisés, Deus precisou encorajar Josué para continuar a levar o povo de Israel até a Canaã, a terra prometida. Deus usou Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. O povo estava oprimido por 430 anos, até que na geração Moisés arrancou mais de 2 milhões de hebreus do Egito que estavam escravos. Deus lançou 10 pragas naquele lugar, até que Faraó, Ramsés, liberou o povo do deserto. O povo do Egito, então, foram direcionados para um deserto. Não foi fácil. Moisés conduziu o povo, deu leis para eles, para que eles pudessem obedecer os estatutos, os mandamentos de Deus. Muitos morreram no caminho, ficaram sendo 40 anos caminhando no deserto. E chegou um tempo, então, que Moisés consagrou, ungiu Josué, passou o bastão para Josué. Josué, então, estava um pouco tímido, um pouco desanimado, faltava um encorajamento. E Deus disse em Josué capítulo 1, sede forte, corajoso, porque eu estou contigo. E eu quero dizer essa palavra para você nessa noite. Não temas o gigante que tem se levantado na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, na sua empresa, o inimigo querendo fechar as portas da sua empresa, querendo fechar essa porta de emprego que foi Deus que te deu. Amém? O inimigo tem falado muitas vezes
tantas coisas, nas manhãs, nas tardes, apesar de muitas vezes talvez, não sei se já faz 40 dias que o inimigo tem te afrontado, mas eu quero dizer para você, não importa o tempo, confia no Senhor teu Deus, porque, diga comigo, a batalha ela é do Senhor. Diga para tua esposa, para o teu filho, para tua filha nesse momento, diga para ele assim, filha, filho, esposa, esposo, a batalha é do Senhor. Amém? Eu quero dizer para você, diante de toda essa preparação de Golias, nós vemos então que entrou nessa história o menino chamado Davi. Ele foi levar apenas pão e leite para os seus irmãos, a pedido e mando do seu pai Jessé. E levou queijo para o comandante Saul. E nós vemos que Davi chegando naquele lugar, no monte ali, no Vale do Carvalho, naquele lugar, estavam então duas tribos, né? Filisteus de um lado e israelitas do outro. E um gigante afrontando o povo. E o povo de Deus todos com medo, inclusive o rei Saul, comandante dessa batalha, que estava à frente do povo de Deus. Sem a direção do Espírito Santo, eu quero dizer para você, nós vamos ter medo sim, amém? Nós vamos ter medo, mas com a direção do Espírito Santo, sendo pessoas usadas pelo poder do Espírito de Deus, nós vamos ser ousados. Amém? Você precisa ser ousado nessa batalha que você está enfrentando. Não tenha medo então do gigante. Não tenha medo do armamento do gigante Golias. Não tenha medo. Nós vimos então que Davi chegou naquele acampamento e ouviu a voz do gigante afrontando o povo de Israel. Me dá um homem para que lute comigo. Se vocês vencerem, nós filisteus seremos os teus escravos. Mas se vocês nos vencerem, então nós seremos teus escravos. E se nós vencermos a vocês, ou seja, esse guerreiro que vocês vão nos entregar hoje, nós seremos, né, os teus escravos. Então eu quero dizer para você nessa noite, Davi ouviu a voz do gigante e disse para todos, o que fará o rei, o comandante Saul, para o homem que vencer essa batalha? A primeira coisa que me chamou a atenção foi isso. Davi quis saber o que ele ia ganhar nessa batalha. Ninguém sabia da história de Davi. Davi não era rei. Davi apenas cuidava das ovelhas do pasto, lá no pasto, as ovelhas do seu pai. Mas ninguém sabia do processo que Davi estava vivendo lá no pasto. Eu quero compartilhar com você nessa noite. Há muitas coisas que eu e você não sabemos. O que cada um de nós, como que nós estamos? Como que está a tua preparação para lutar com o gigante? Você pode olhar do seu lado da direita, da esquerda, que muitos estão apavorados nesses dias, nesse momento de turbulência que nós estamos vivendo. Mas eu quero dizer para você, todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem ousadia, ele tem coragem. É isso que está faltando no mundo hoje, na cidade, nas comunidades religiosas, em todos os lugares. É preciso de homens valentes e corajosos para lutar contra as dificuldades, contra os problemas que têm surgido. Amém? Nós vemos aí os gigantes, os guerreiros da medicina, lutando contra esse vírus, coronavírus. Amém? Então, nós vemos hoje pessoas que têm se preparado por anos, estudado, né? A ciência tem sido capacitada por especializações e mesmo assim, o inimigo ele tem sido mais forte do que a ciência, do que o conhecimento humano. Mas eu quero dizer para vocês que somente o homem que teme ao Senhor, somente o homem que tem a sabedoria de Deus, ele pode vencer qualquer batalha. Não importa se você tem uma espada nessa noite na sua mão. Não importa se você tem um escudo. Não importa se você tem uma couraça te revestindo, te protegendo dos dardos inflamáveis, das balas da vida, né? Das facas, dos punhais. Eu quero dizer para você, se você tiver o poder de Deus na sua vida, você está revestido. Esse menino chamado Davi saiu da sua casa, foi levar pão e leite para os seus irmãos e queijo para Saul. E ouviu então aquela afronta e disse, quem é este filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo neste dia? E todos contaram para Davi que já fazia 40 dias que estava aquele afronte. Né? Eu não sei o tempo que você está vivendo essa batalha, né? Talvez psicológica, talvez hoje de uma enfermidade,
seja algo na justiça, algo que você espera ganhar. Eu não sei, essa empresa que está parada nesse momento difícil, eu quero dizer para você que Deus vai dar a estratégia certa, Deus vai te dar nesta noite a arma poderosa que nós vamos estar falando agora para você. Então Davi queria saber o que o rei ia dar para ele. Nós vemos aqui Davi fazendo a pergunta, disse assim, Davi fez a pergunta, então Davi perguntou aos soldados, o versículo 26, né? Amém? 1 Samuel 17, 26. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele, o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Talvez as coisas que você tem passado tem sido um momento de vergonha para você, para mim. Realmente, as coisas têm sido tão fortes que tem muitas vezes envergonhado o povo de Deus. Amém? Mesmo nós falamos que nós confiamos em Deus, falamos que temos fé em Deus, mas quando o gigante Golias vem em nossa direção, bate em nossa porta, nos afronta, parece que nós batemos ali as pernas, né? Ficamos amedrontados, com medo da situação que aparece de repente. Todos nós sabemos hoje que tipo de gigante que nós estamos vivendo. Cada um de nós, nesta noite, que tem nos assistido, sabe o tipo do gigante que você tem enfrentado. Então, os homens disseram assim, lhe contaram o que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu a conversa dos soldados, então ficou zangado. Os irmãos de Davi ficaram preocupados. O que Davi está fazendo aqui? O que ele está perguntando sobre essa batalha? O que é que vocês estão fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das ovelhas lá no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. O que foi que eu fiz agora? Davi disse, né? Será que eu não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado. Davi então insistiu. Quem é esse filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo? Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então, somente o menino que apareceu, perguntando sobre a batalha, teve a coragem de perguntar a situação como estava, e mesmo seus irmãos, ficando bravos com Davi, então levaram a notícia. Existe um menino. Davi chegou e disse a Saul, meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Olha para você ver, o menino que saiu de Belém e foi até esse Monte do Carvalho, nesse lugar dessa batalha, dizendo para o rei Saul e para todos que ouviam que não deviam ficar temerosos, não deviam ficar com medo. Ele disse assim, Davi chegou e disse a Saul, meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu, eu vou lutar com ele. Amém? São dessas pessoas corajosas que Deus fica muito feliz nesse momento que nós estamos passando. Nós temos que ter essa coragem de Davi. Mas Saul respondeu, você não pode lutar contra esse filisteu, você não passa de um rapazinho, ele tem sido soldado a vida inteira. Então Golias era um guerreiro preparado para qualquer batalha, em qualquer hora. E Davi era apenas um menino, né? Então meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco, tomo a ovelha. Se o leão e o urso me atacam, eu agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Ninguém sabia dessa história de Davi. Então existem momentos da nossa vida que ninguém sabe do processo que nós estamos vivendo, né? Então, Davi havia já lutado com o leão, com o urso, porque havia atacado as ovelhas do seu pai. Então o rei Saul decidiu dar a sua armadura para Davi. E nós sabemos que não serviu a armadura para ele. Não serviu a armadura. Então Davi tirou tudo. Pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão, pôs numa sacola, pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Davi estava preparado da seguinte forma, apenas com 5 pedras e uma funda, um estilingue, melhor dizendo, nessa tradução. Apenas isso. A armadura de proteção do rei Saul não cabia no Davi, né? Porque ficou muito grande, ficou pesado, ele era um menino. Existem coisas na nossa vida que só vai vestir, só vai caber em nós aquilo que é para nós. Amém? Não importa a batalha que você está vivendo nessa noite, mas eu quero dizer para você nessa noite, existe o momento certo, existe o tempo certo, na qual Deus vai colocar em nós uma armadura
uma preparação, né, um revestimento de poder para lutarmos as guerras. Então, basta primeiro nós sermos corajosos, né? Nós precisamos então nessa noite encorajar a todos nós, a nossa casa, a nossa família, que essa guerra, que essa luta, ela pertence a Deus. Faça a tua parte. Pegue nessa noite a pedra, né? Nós cantamos um cântico, a pedra angular, a qual os judeus na época rejeitaram. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. A pedra é Jesus Cristo. Davi então pegou a pedra, ou seja, a palavra no seu coração. E aquele gigante, quando viu Davi na arena, o gigante deu risada. Vocês me mandaram uma criança para lutar comigo? Eu queria um soldado, eu queria um guerreiro. E Davi teve a coragem de enfrentar. Davi não estava com um capacete de bronze. Davi não estava com armadura de bronze, nem espada, nem lança, nem dardo. Davi disse apenas uma palavra: Golias, você vem hoje contra mim, com espada, com lanças, com dardos. Amém? Mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Davi liberou uma palavra. Agora eu entendo o que Jesus quis dizer no deserto para o diabo, para Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra, amados, a palavra é a maior arma para esses dias. A palavra de Deus, ela é uma arma poderosa. Por isso que eu gosto de chamar o Evangelho da Graça. Porque a palavra de Deus, ela é a única ferramenta para o cristão, para vivermos uma vida de vitória. Não adianta falar para você que uma mentoria, que uma consultoria, que uma espada de ouro, que um escudo, que um colete prova de bala vai te salvar da situação que você está vivendo hoje. Não. A palavra de Deus diz que a palavra em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é a espada de dois gumes. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela penetra até na alma, no mais íntimo do ser humano. A palavra de Deus, ela é uma espada, amém? Afiada, ela corta dos dois lados. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim, que ela é uma espada. A Bíblia, ela é uma espada de dois gumes, ela corta dos dois lados e ela penetra no mais profundo, no íntimo da alma do ser humano. É linda essa palavra. Então eu quero dizer para você nessa noite, para nós encerrarmos essa palavra, não adianta armadura. Nós temos o Salmo 127, o que adianta, né? O vigia guardar, a sentinela guardar a cidade, se o Senhor não edificar a cidade, se o Senhor não guardar a casa, não adianta nada, amados. Se nós revestirmos de uma armadura terrena, né, de uma couraça, de uma proteção blindada, não adianta um carro hoje com vidros blindados, né, com a lataria blindada, não adianta, não adianta. Você tem que estar blindado da palavra de Deus, você tem que estar revestido da palavra de Deus. Então Davi, esse menino, antes de se tornar rei, ele havia lutado, o currículo de Davi, ele havia lutado com o leão, havia lutado com o urso, lá no pasto, cuidando das ovelhas de Jessé, seu pai. Os seus irmãos nem sabiam. Os seus irmãos tinham uma preparação de soldado, mas quando chegou diante da luta, um gigante se levantou no meio dos filisteus e afrontou. Eles ficaram com medo. Davi não, chegou naquele lugar, ouviu aquele gigante e disse: o que vocês vão fazer? Vocês vão deixar esse gigante afrontar o exército de Deus vivo? Quem é esse filisteu? Eu quero dizer para você nessa noite, seja como Davi, seja ousado, seja corajoso como Davi, como Josué e os profetas da Bíblia. Amém? Precisamos ter a coragem de lutar contra tudo e contra todos. Amém? Nós estamos vivendo então uma batalha hoje espiritual. Eu quero te encorajar com a palavra de Deus. Leia as Escrituras, leia a palavra de Deus. Ela é espada de dois gumes, ela corta dos dois lados, amém? A palavra de Deus, ela penetra no coração, no mais íntimo, ela é a nossa espada, ela é a nossa proteção. Então a palavra de Deus é a armadura, amém? Ela é o próprio capacete. Davi foi para a batalha sem vestir a armadura. Saul tentou dar uma ajudinha brasileira, coloca a minha armadura, Davi, mas não coube no Davi. Tem coisa que não é para a sua vida, tem coisa que não cabe a mim. Deus vai preparar certinho a capa para você, a armadura ideal,
a espada correta, o capacete, o trono, a cadeira, em qualquer lugar. Deus vai preparar o momento. Deus tem preparado situações para nós. Isso que me chamou a palavra em 1 Samuel capítulo 17. Deus tem preparado batalhas, lutas, guerras, que a pessoa que não tem conhecimento, sabedoria das Escrituras de Deus, ela não vai conseguir vencer o inimigo. Nós temos visto pessoas batendo a cabeça em nossos dias. A Bíblia diz em Oséias, capítulo 4, versículo 6, profeta Oséias, dizendo no capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, em nossos dias, nós temos visto muitas pessoas, até mesmo no meio cristão, né? Quando eu falo cristão, toda religião, cristianismo, tem perecido por falta de conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, para um homem, ele é a sabedoria. A palavra de Deus é a vida. Então nós temos que ter a palavra dentro do nosso coração. Salmo 119 nos diz isso. A palavra tem que estar dentro do coração do homem, para que o mandamento de Deus venha surtir efeito. O Espírito Santo nos faça lembrar no momento certo para lutarmos as batalhas e vencermos, é claro. Então Davi tinha a palavra de Deus como escudo. Ele foi diante do gigante sem armadura, sem espada, sem couraça, sem cinturão. Davi não tinha escudeiro. E o Golias, nós vemos na palavra escritura, ele tinha um escudeiro. 1 Samuel 17, versículo 10. Ele tinha um escudeiro que ia à frente dele. Davi não tinha escudeiro. O escudeiro era o anjo do Senhor que estava com Davi. Então Davi tomou a decisão, não ligou para as palavras dos seus irmãos e Deus preparou essa oportunidade. E Davi, então, o nome de Davi foi soprado nessa guerra. Por quê? Nós sabemos que ele pegou 5 pedras no ribeirão e a sua funda, seu estilingue. E o gigante rodeando, zombando dele. Quando as pessoas zombarem de você, de mim, não vai estar zombando de nós. Eu quero dizer para você nessa noite, quando as pessoas rirem de você, por você acreditar no Deus vivo, no Deus Senhor dos Exércitos, o Deus das batalhas, as pessoas na verdade vão estar zombando de Deus. Amém? Porque a Bíblia diz em Gênesis 1, 26, Deus falou assim no início, no princípio, em Gênesis, façamos o homem a nossa semelhança. Então nós somos a semelhança de Deus. Quando uma pessoa zomba de mim, zomba de você, na verdade, ela está zombando do próprio Deus vivo, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E aquele gigante de Gate, filisteu, zombou de Davi. Você é um menino, vocês me trouxeram uma criança para lutar comigo, eu vou matar ele, eu vou jogar ele, né, para os urubus aí, pelos animais, para comer a sua carne. Então, Davi disse, você vai vir contra mim com a espada, com lanças, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, nessa noite. Então Davi tirou ali uma pedra do seu bornazinho e pegou a tua funda e lançou a pedra. A pedra Jesus Cristo bateu bem na testa do gigante, aquele capacete, ele tinha uma abertura. Deus vai preparar momentos para nós sermos vitoriosos. Eu quero dizer para você que existe brecha. O inimigo, ele pode ter toda a preparação física, todo o treinamento, tudo tem se levantado, parece ser forte, mas eu quero dizer para você, tem brecha. Assim como nós temos brecha, nós temos que tapar essas brechas, porque o inimigo também tem brecha. E a pedra que Davi lançou, então, bateu na testa do gigante e o gigante caiu, né? E Davi correu rapidamente, pegou a própria espada do Golias, o gigante, e cortou a cabeça e levantou a cabeça do gigante Golias para cima, e todos puderam bradar a vitória que Davi teve. E é assim, Deus vai preparar situações para mim, para você, em todas as áreas da nossa vida, seja ela familiar, seja ela na área financeira, seja ela na área profissional. Deus vai levantar situações no meio do povo, na cidade, na comunidade, situações que parecem ser problemas que não está mais no nosso alcance, mas Deus vai usar a mim, vai usar você como Davi, amém? E que nós venhamos usar a palavra de Deus como uma ferramenta, como uma arma poderosa nessa noite, para determinarmos a vitória em nome de Jesus sobre qualquer situação que tem se levantado contra nós. Não temas o gigante, não temas então a situação que você está vivendo nessa noite. Eu quero dizer para você, todo gigante que se levantar, vai levantar para cair. Amém? Você acredita nessa palavra? Então, o nome de Davi foi soprado.
Aí então, Davi se casou com a filha de Saul. Davi não tinha descendência de rei para se tornar rei de Israel. Para ser um rei de Israel, ele tinha que ser descendente. Mas Deus é tão maravilhoso. Deus tirou Davi lá do pasto. Davi estava preparado. Então existem momentos na nossa vida que Deus nos prepara nos pastos dessa vida. Deus prepara nós para cuidarmos das ovelhas que estão feridas. Deus prepara a gente para tirar carrapichos das ovelhas que estão machucadas. Porque existem muitos lobos, existem urso, existem leões que têm atingido as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. E nessa noite Deus prepara a mim, prepara você como Davi. Amém? Aquele menino lá do pasto que estava tendo um processo, estava lutando, guerreando, e os irmãos, o pai Jessé, ninguém sabia disso. Chegou um dia, então, que Davi decretou a todos que ele já havia lutado contra o leão, contra o urso, e que havia matado eles para salvar as ovelhas do seu pai. Então aí mudou a história. Saul permitiu que Davi lutasse contra o Golias. Mas a armadura de Saul não serviu. Existem coisas para a nossa vida que são de outras pessoas. Não vai servir para nós. Entenda isso. Tem coisas que são para outras pessoas. Tem chamados, tem propósito, são para as pessoas, para as outras. O propósito seu talvez não é o mesmo propósito meu. O propósito da minha vida talvez não caiba, não sirva para você. Mas Deus chamou a cada um no momento certo. Então entenda nessa noite, todas as situações que têm acontecido em nossas vidas, nesses dias, na nossa casa, na nossa família, nosso trabalho, na nossa sociedade, no mundo, são oportunidades. Os problemas são oportunidades para que a medicina venha crescer, para que haja curas, né, que haja prodígios, sinais e maravilhas de Deus. Deus vai usar pessoas, né? Deus quer usar pessoas, Deus quer me usar, quer te usar. Então Deus tem tirado pessoas dos pastos de tantos lugares para que tenha coragem de enfrentar o inimigo, o gigante que parece estar preparado. Mas eu falo para você, ele tem brecha. Atire a pedra nessa noite. Atire a pedra. A pedra é a palavra de Deus. Jesus disse na tentação do deserto, ele também passou 40 dias em tentação. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então que nessa noite, essa palavra que saiu do meu coração, através do coração de Deus, que Deus me colocou no meu coração ontem essa palavra, eu quero dizer para você, lance uma palavra aí na sua casa, lance uma palavra no seu trabalho, lance uma pedra hoje, que é a palavra, lance aí no seio da sua família, lance aí nesse hospital, você enfermeiro que está me escutando, você enfermeira, você médico, você que está em uma instituição, numa santa casa, no UTI, as tuas mãos, levante aí, vamos orar nesse momento, vamos pedir para que Deus venha curar as pessoas, venha dar restauração a elas, que Deus venha nesse momento usar os Davis. Os Davis estão escondidos em pastos, em cavernas. Nós precisamos sair da zona de conforto, todos nós, e lançarmos uma palavra hoje sobre a nossa casa. O diabo tem afrontado a sua casa, o diabo tem afrontado o seu lar. Eu quero dizer para você, lance uma palavra hoje, lance a pedra nessa noite, em nome de Jesus. O inimigo pode vir com armas, com lança, com dardos, de todas as maneiras, mas nós, mesmo parecidos, sem revestimento, né? Talvez diante do inimigo a gente não tenha uma couraça, um capacete, mas nós estamos revestidos pelo poder, pela blindagem da palavra de Deus. Amém? Quero deixar essa palavra no seu coração nessa noite e gostaria de orar por você, você que tem aí o seu copo com água nessa noite, a tua peça de roupa, a tua foto. Vamos orar então, vamos determinar nesta noite que o gigante Golias, que o gigante dos problemas, das situações, das circunstâncias da nossa vida, que tem se levantado, hoje vai cair por terra. O diabo tem afrontado todos nós. É uma batalha muito forte na mente, no psicológico, no coração, até mesmo tem nos tornado com medo, né, apavorados, porque está acontecendo tantas coisas no mundo, as famílias, né? É momento de estarmos unidos, é momento de a igreja do Senhor Jesus, de os Davis, lançar uma palavra nessa noite.
Vocês vêm contra nós com espada, com lanças, com dardos inflamáveis, com setas, com palavras. Mas nessa noite, pelo poder da palavra de Jesus, a palavra profética está em 1 Samuel capítulo 17. Davi então venceu o diabo, venceu o Golias. Amém? Então nós hoje somos mais que vencedores. Lança então essa pedra, pega essa funda, pega essa ferramenta tua aí que está parada, guardada na gaveta, essa Bíblia que está fechada há muito tempo. Você que parou de servir a Deus, você que nessa noite tem estado com medo de servir a Deus, porque você tem sido afrontado em todas as áreas da sua vida. É hora de se levantar. Não tenha medo. Você serve a um Deus vivo, o Senhor dos exércitos. É o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Vamos orar então o caderno de oração. Todas as famílias que estão na live nessa noite. Eu quero apresentar a Deus nesse momento cada pai de família, cada mãe, cada filho, cada neto. Deus alcança os nomes aqui relacionados nesse caderno de oração. Todos os casais que nós temos colocado nesse caderno. Pai, são muitos casais que nós colocamos nesse caderno essa semana. E muitos nomes que estão aqui inscritos. Eu apresento diante do Senhor. Que o Senhor venha ligar no céu, na terra, a vontade, o desejo do coração de cada pai, de cada filho, de cada esposa. Em nome de Jesus, abre as portas do trabalho. Que esse copo com água seja consagrado agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que esta foto visita esse filho, essa filha, esse ente querido, Deus. Traga cura, visita nos hospitais, nos asilos, Senhor, nas casas de operações, nos UTIs, abençoando cada médico, cada enfermeiro, os profissionais da saúde. Que seja lançada uma palavra de cura sobre a cidade, sobre as famílias, sobre a nação. Que haja paz sobre Jerusalém. É nossa oração e nossa gratidão nessa noite. E que cada vida nessa noite que deseja uma oração para a sua vida, para a sua família, receba essa palavra no seu coração. Amém? Se você quiser compartilhar essa live, Deus te abençoe. Amém? Que o Evangelho da graça de Deus venha atingir os corações. É momento de nós lutarmos. Amém? Você precisa se levantar. Você precisa aparecer da onde você estiver. Existem tantas batalhas, existem tantas guerras, que você tem que ter coragem de lutar. Como, meu amado? Com a palavra de Deus. Amém? Conheça a Bíblia. Conheça essa espada, que ela é poderosa. Ela é mais poderosa do que o ouro, a prata e o bronze. As pessoas acham que somente quem tem poder e autoridade é quem tem dinheiro. Engana-se. O maior poder está aqui, na palavra de Deus, sendo liberada através da boca de Deus. Amém? Se você abrir a Bíblia, você vai ouvir a voz de Deus. Deus vai falar com o seu coração. O Espírito Santo vai testificar com o seu espírito, com a sua alma, acerca de todas as coisas. Não vai ser preciso pessoas explicar para você. A Bíblia diz em São João 16, o Espírito Santo vai convencer a todos nós do pecado, da justiça, do juízo. Então é o momento de nós levantarmos a nossa funda e atirarmos a nossa pedra, e que essa pedra seja a palavra de Deus. Deus abençoe a Celaria Zapter, toda a família aí. Temos aqui o André Fortunato. Deus abençoe, André, você e sua família. A irmã Creuza, lá de Canitar, irmão Creuza Ferreira, Deus abençoe. O Rildo Ferreira, o Amarildo, aí, Deus abençoe todos os netos, dona Creuza, Deus abençoe sua vida. André Luiz Gomes, a sua família. Danilo Delfino, Deus abençoe. A Marina Moreira, Deus abençoe o Adriano Antônio de Ourinhos. Grande abraço, Adriano, Deus te abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe o Marco Eusébio, a família aí, a Ana, o Gervásio Luiz, a Elaine Luiz, Fabiana Cristina, Delfino, Deus abençoe Cristiana, Mateus aí, todos os filhos, a Raquel, o Walter, Deus abençoe Janete Aparecida de Farias Dias, Deus abençoe Júlio, Deus abençoe vocês aí, o Valmir Lima, obreiro do Senhor lá de Ourinhos, Deus abençoe cada um que esteve ligado nessa noite, a Maria Gomes Fonseca, tio Marcos, Deus abençoe a tia Maria, o Giovanni, o Guilherme, a Letícia, a Wanda, o Robson, todos vocês aí de Canitar, familiares de Ourinhos, Chavantes, a Juliana Evandro Nogueira, sempre presente também, a Juliana Evandro, Deus abençoe vocês, a Margarete Fonseca, o Carlos, os netos, a Janaína Rudiniz Garcia, Deus abençoe o Fábio Garcia, a dona Ana, José Manuel, aí de
Portugal, sempre presente a minha mãe Dinéia, o Joel, o meu pai. Deus abençoe toda a guarda municipal de Canitar, aí, todos os motoristas da ambulância aí de Canitar. Deus abençoe todos os amados que estão ligadinhos essa noite, amém? A Marina Moreira, nosso irmão Maurício Amaro, o João Amaro, a Marina Lemos. Deus abençoe todos vocês poderosamente, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todo o seu povo, hoje e sempre, amém? Que o Senhor venha abençoar aí essa quinta-feira, essa semana aí que está chegando ao final, que você venha nos assistir aí na sexta-feira, às 20h30. Nós temos o discipulado bíblico, é bem rápido, bem objetivo, estaremos falando sobre a Bíblia, amém? A história da Bíblia, dos livros do Velho Testamento, do Novo Testamento. Você que quer saber um pouco mais sobre o conhecimento da Bíblia, nos assista aí na sexta-feira, 20h30, e no domingo também, uma palavra para o seu coração, também às 20h30, amém? Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês, amém? Beba esta água, esse copo com água, receba a unção, a cura, o poder sobre a sua vida, sobre a sua família, amém? Deus abençoe André, Deus abençoe seu Aparecido, Eusébio, Dona Maria Rosa Antunes, Simone, Aparecido, Eusébio Filho, toda a casa, Marcos, Deus te abençoe. Um abraço a todos, a paz do Senhor Jesus, amém.